Quando o Sol finalmente começar a engolir a Terra, não vai ser com uma explosão hollywoodiana. Vai ser depois de um processo tão lento e implacável que a maior parte da vida já terá desaparecido. O fim do planeta azul não começa quando o Sol toca a sua órbita. Começa muito antes, no momento em que a nossa estrela passa da linha tênue entre confortável e quente demais. Hoje você vai ver, em poucos minutos, como o Sol se transforma de fonte de vida em algoz silencioso da Terra. O Sol parece constante, mas por dentro é uma máquina em lenta mudança. A cada segundo, toneladas de hidrogênio se transformam em hélio no núcleo por fusão nuclear. Esse processo faz a estrela brilhar e manter o sistema solar inteiro funcionando. Só que à medida que o núcleo enche de hélio, ele fica mais denso e mais quente. Para equilibrar essa pressão extra, o Sol reage, aumentando levemente o seu brilho. É quase imperceptível numa vida humana, mas importante em escalas cósmicas. Os estudos indicam que, a cada 1.000.000 de anos, a luminosidade cresce um pouquinho, parece pouco. Só que isso é o suficiente para empurrar a zona habitável para mais longe. A zona habitável é a região em torno do Sol, onde a água pode permanecer líquida na superfície de um planeta. Hoje a Terra está bem dentro dessa faixa confortável. Só que essa faixa não está parada no espaço. Ela se move devagar para fora. Com o Sol brilhando cada vez mais forte, o planeta azul se aproxima lentamente do limite interno da zona habitável. Quando cruzarmos esse limite, não importa se ainda temos tecnologias avançadas ou cidades futuristas, o clima vai entrar numa rota que nenhuma civilização consegue reverter. É como morar em uma casa que está sendo empurrada centímetro por centímetro para dentro de um deserto de fogo. Os modelos climáticos mostram que, em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol estará cerca de 10% mais luminoso do que hoje. 10% não parece tão assustador quando falamos de conta de luz, mas, para a atmosfera terrestre, essa diferença é brutal. Mais energia significa mais água evaporando dos oceanos. Mais vapor d'água significa um efeito estufa ainda mais forte. A atmosfera passa a segurar o calor de forma quase sufocante. Regiões hoje apenas quentes se tornam literalmente inabitáveis para o corpo humano. Mesmo à noite, o ar não esfria o suficiente para permitir recuperação. Trabalhar ao sol vira um risco de morte por superaquecimento. Aos poucos, zonas inteiras do planeta se tornam letais, sem precisar de um único desastre súbito. Enquanto isso, o vapor de água alcança camadas mais altas da atmosfera. Lá em cima, a radiação ultravioleta do Sol quebra as moléculas em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, muito leve, escapa com facilidade da gravidade da Terra e se perde no espaço. Cada átomo perdido é uma fração do estoque de água do planeta que nunca mais volta. Esse vazamento discreto, chamado escape atmosférico, já é observado em outros mundos. Algumas exoluas e exoplanetas exibem caudas de gás sendo arrancadas por suas estrelas. Quando vemos essas imagens, estamos basicamente espiando uma possível prévia do futuro da Terra. Não é o Sol engolindo o planeta, mas é o Sol arrancando, aos poucos, o ar e a água de que precisamos. Se você já viu o filme Sunshine, talvez se lembre das cenas em que a nave se aproxima perigosamente do Sol. A luz deixa de ser um simples brilho e vira uma presença esmagadora, quase física. A parte da bomba estelar é ficção, mas a ideia central é verdadeira. Estrelas não precisam explodir para matar. A radiação e o calor, sozinhos, já tornam qualquer ambiente próximo completamente hostil. É exatamente isso que acontece com a Terra muito antes da fase final. O planeta vira uma espécie de sauna cósmica, sem botão de desligar. Florestas desaparecem, espécies colapsam e os oceanos começam a evaporar em ritmo assustador. Quando esse processo chega ao ponto de não retorno, a superfície já não é mais um lugar onde seres complexos conseguem viver. Tudo isso acontece antes de o Sol mudar de aparência para nós. Quando o combustível central de hidrogênio acaba de vez, o núcleo da estrela contrai e esquenta ainda mais. As camadas externas respondem inflando para fora. O Sol entra então na fase de gigante vermelha. O raio pode crescer 100 a 200 vezes, ocupando boa parte do sistema solar interno. Nessa etapa, a luminosidade sobe milhares de vezes. Mercúrio é engolido rapidamente, depois Vênus é tomado pelas camadas incandescentes. A Terra está logo ali,
em uma órbita que muitos cálculos colocam perigosamente dentro da futura atmosfera solar. Mesmo nos cenários em que o Sol não chega a engolir completamente a órbita, o planeta já terá sido torrado e descascado. Visualmente, esse período é mais perturbador do que qualquer filme já mostrou. O Sol inflado passa a dominar o céu, ocupando uma fração enorme da abóbada celeste. A distinção entre dia e noite praticamente desaparece. Um brilho avermelhado intenso cobre tudo. A crosta terrestre se transforma em um oceano global de lava. A atmosfera, que já havia sido afrouxada pelo calor, é arrancada de vez pelo vento estelar poderoso. E o mais inquietante é que, mesmo hoje, os astrônomos já conseguem estimar quando essa fase começa e até onde o Sol pode crescer. A diferença entre engolir a órbita da Terra ou parar um pouco antes ainda é discutida em artigos científicos. Só que, para o planeta, isso muda pouco. A essa altura, a Terra já deixou de ser qualquer coisa parecida com o mundo que conhecemos. Quando as bordas da gigante vermelha finalmente alcançam a órbita da Terra, já não existe vida para assistir. Mesmo assim, a física continua trabalhando. O planeta passa a se mover mergulhado no plasma do Sol, um gás extremamente quente e ionizado. Esse plasma exerce arrasto, como um fluido denso tentando frear a Terra a cada volta. Com esse freio constante, a órbita perde energia, o planeta começa a espiralar para dentro, aproximando-se lentamente do núcleo solar. É o mesmo efeito que faz um satélite artificial cair quando encontra a resistência do ar, só que em escala colossal. A diferença de gravidade entre o lado voltado para o Sol e o lado oposto se torna enorme, esticando e aquecendo ainda mais o interior do planeta. Em algum momento, o calor e o estresse gravitacional são tão intensos que a Terra começa a perder massa. Átomos e íons são arrancados da crosta e misturados ao fluxo convectivo da estrela. Aos poucos, o planeta azul deixa de existir como corpo distinto. Vira apenas mais um pouco de material incorporado às camadas externas do Sol. Não há explosão cinematográfica, não há cena final de despedida. Há apenas uma dissolução lenta, sem testemunhas. Enquanto isso, o próprio Sol continua se transformando. Ele perde massa ao expulsar conchas de gás para o espaço. Essas conchas, iluminadas de dentro para fora, formam uma nebulosa planetária. De longe pareceria um casulo colorido, flutuando na escuridão, com anéis e filamentos brilhando sob a radiação do que resta da estrela. No centro dessa nebulosa, o núcleo do antigo Sol se torna uma anã branca, um objeto do tamanho aproximado da Terra, mas com uma fração enorme da massa original da estrela. Superficialmente, é incrivelmente quente e extremamente denso. Sem mais fusão nuclear, esse núcleo brilhante vai esfriando devagar, como uma brasa cósmica que leva bilhões de anos para apagar. Os átomos arrancados da Terra, dos oceanos, das montanhas e até dos nossos corpos acabam misturados nesse gás, em escalas ainda maiores. Esse material pode se juntar a novas nuvens interestelares. Futuras gerações de estrelas e planetas poderão nascer carregando traços químicos do antigo planeta azul. A destruição de um mundo se torna matéria-prima para outros. Diante desse quadro, fica claro que a Terra não foi feita para durar para sempre, mesmo que a humanidade resolva todos os seus problemas internos. O prazo de validade imposto pela evolução estelar continua de pé. Isso levanta uma questão que vai muito além de ciência e entra em estratégia de sobrevivência. O objetivo é tentar manter a Terra habitável até o último segundo ou aprender a viver sem ela? Mover o planeta inteiro para longe do Sol está muito além da tecnologia concebida pela física atual. Modificar a evolução de uma estrela também não passa de fantasia. O que sobra de plausível é ensinar a espécie a se espalhar, colonizar outros mundos do sistema solar, usar luas e asteroides como passos intermediários, sonhar com viagens interestelares. Séries e filmes como The Expanse imaginam uma humanidade espalhada por Marte, pelo cinturão de asteroides e por luas distantes. Ali, o Sol já é encarado como um recurso temporário, não como lar
definitivo. Na vida real, projetos de bases lunares, missões para Marte e estações espaciais de longa duração são os primeiros ensaios tímidos desse futuro. Ainda estamos muito longe de escapar do destino do Sol, mas cada passo nessa direção aumenta a nossa margem de segurança. A maior extinção da história da Terra não será causada por um impacto isolado, mas pelo envelhecimento lento do próprio Sol. Saber disso não é motivo para pânico, e sim para responsabilidade. Mostra que depender de um único planeta é uma estratégia frágil. Obriga a pensar em civilização de longo prazo, em energia sustentável, em ciência de verdade. E principalmente em como usar o tempo que ainda temos na zona habitável da melhor maneira possível. Conta nos comentários qual seria a sua estratégia de sobrevivência cósmica. Sua visão pode inspirar outras pessoas e ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo científico sombrio precisa chegar a mais gente. Se este vídeo fez você olhar para o céu com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde os próximos episódios dessa viagem pelo universo e ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos como este. No próximo vídeo, vamos sair desse fim distante e olhar para um plano muito mais próximo no tempo. Vamos entender por que os Estados Unidos querem transformar o Polo Sul da Lua em uma espécie de porta de entrada para Marte. O que realmente está em jogo nesse projeto? Base lunar, mineração de gelo, vantagem estratégica ou o primeiro passo discreto para, um dia, deixarmos a Terra para trás? Se você quer saber até onde a humanidade pode ir para não depender só deste planeta, não perde o próximo capítulo. Porque olhar para a morte do Sol é importante, mas entender como começamos a sair da sombra dele pode ser ainda mais decisivo.